Tá Deixa que eu pronto? Vamos? começar só a gravar, Mauro, Você está tá bom? pronta, Daniela? Tô Não, você está pronta, pronto, vamos lá. Dalto, Paulo. Então é o seguinte: você vai começar a gravar? Já tá gravando. Tá Tá, gravando, não tá? Vocês, tá sim. sim. Tá. Então nós vamos começar a, a banca, o exame de defesa da banca de mestrado da aluna Daniela Cabral de Freitas. Estamos presentes eu, Mauro Larúcia, que sou orientador, o professor Alberto Ogata, avaliador externo, o professor Dalton Cutiano, professor da casa, e o professor Paulo Santos, professor da casa. Então, nós vamos fazer. Nós temos um prazo, meia hora, vai, 15 minutos, meia hora para a apresentação da Daniela, do trabalho dela, e depois eu vou passar a palavra aos professores para fazerem as suas considerações sobre o trabalho. Pode ser? Tranquilos? Então agradeço a todos, agradeço ao Paulo, agradeço ao professor Alberto e o Dalto por terem compartilhado essa agenda, que é tão difícil a gente fazer agenda. Está chegando ao final do ano, aí é tão difícil a gente marcar bancas, né? E a Daniela, que chegamos ao final. E boa sorte para você, faça a sua apresentação e depois nós Obrigada, começamos a professor. arguição, tá bom? Vai com Ok, você agora, Daniela. obrigada. Conseguem ver minha tela? Então, eu vou fazer a minha apresentação do meu trabalho. Apresentação de banca de dissertação de mestrado, apresentado no programa de pós-graduação em administração de empresa da Ambra University, sob orientação do professor Dr. Mauro Maia Larrutia. O meu trabalho versa sobre fraudes e importância do compliance na saúde, os desafios e estratégias de detecção e prevenção. Falando um pouco do resumo do trabalho, o tema fala sobre fraude no setor da saúde e a função da atividade do compliance na identificação e redução do problema. O problema específico a ser investigado: eficácia das atividades de compliance na investigação, detecção e minimização das fraudes. Os aspectos avaliados: o compromisso da alta administração, arranjo organizacional do compliance, instrumentos eficazes de comunicação e auditoria. O propósito e relevância da pesquisa: nós temos uma escassez de projetos com foco no papel do compliance nos diferentes esquemas de fraude e o grande impacto financeiro e operacional que as fraudes vão representar para as operadoras de saúde. Quando a gente fala de compliance, compliance significa estar em conformidade com regras, leis, padrões e políticas. Envolve o sistema interno de políticas, procedimentos, controles e ação com a finalidade de identificar e evitar as violações de qualquer lei e regulamento. Para que isso aconteça, nós temos que ter o compromisso da alta administração, uma organização do setor de compliance, normas e procedimentos para detecção de fraude, mecanismo eficiente de comunicação e sempre treinamento, auditoria e ações corretivas. No Brasil, conforme as discussões acerca do tema começaram a ficar mais acirradas, nós tivemos o surgimento de duas legislações. Primeiro foi a Lei Anticorrupção, em seguida a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Anticorrupção é a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, baseada na legislação americana e inglesa, onde essa legislação responsabiliza administrativamente empresas e gestores do cometimento de atos ilícitos contra a administração pública, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito civil. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante a privacidade de dados do cidadão, ela determina que a disposição do próprio titular sobre a disponibilização dos seus dados, principalmente aqueles dados classificados como dados sensíveis. E, além disso, nós temos algumas outras leis que nós podemos citar.
a Lei 14.230 de 2021, que trata da responsabilidade criminal no serviço público, a Lei 14.133, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 12.683 de 2012, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, Lei 12.592, que é referente à estrutura e atuação do CAD no combate das práticas anticompetitivas, as leis antitrust, e a Lei 12.527, conhecida como a Lei de Acesso à Informação, que assegura o direito à transparência nas ações do poder público. E todas essas leis, a aplicação dessas leis tem um impacto direto na estruturação e fortalecimento dos programas de compliance nos hospitais e operadoras e instituições de saúde. E contextualizando um pouco de uma maneira geral, isso vai ser mais explicado mais à frente, mas de uma maneira geral, para nós contextualizarmos a fraude no setor de saúde, em 2023, o Sindiceg de São Paulo evidenciou um aumento de 60% em relação às fraudes. E essas fraudes podem ser tanto por parte dos beneficiários dos planos de saúde, como por parte dos prestadores. Quando a gente fala de beneficiário, pode ser por falsificação de documentos, ocultação de patologia pré-existente, duplicação de reembolso, empréstimo de carteirinha. E em relação aos prestadores, falsificação de laudos, exames, procedimento cirúrgico indicado de maneira indevida, superutilização de órteses e próteses e materiais especiais, desperdício, conflito de interesse entre médicos e fornecedores. E quando a gente olha para os Estados Unidos, o custo com fraudes gira em torno de 45 bilhões de dólares ao ano, e as famílias pagam em torno de 400 a 700 dólares ao ano para a cobertura de eventuais fraudes. No setor de saúde, o compliance ele vai contribuir para o ambiente de transparência e confiança, fazendo com que o recurso seja empregado de forma correta e coerente, uma alocação adequada de recurso. No pós-pandemia, onde nós evidenciamos um aumento de corte financeiro, a gente nota um crescimento exponencial das fraudes também, tanto no sentido comercial financeiro, no sentido regulatório. Então, para concretizar a conformidade, foi revelada uma necessidade assim, crescente de gerar inclusão, não apenas da legislação local, mas códigos eticamente superiores, para financiar uma cultura de aprendizado e de transparência. A justificativa, como eu falei, poucos estudos que falam sobre o tema, e os danos financeiros causados pelas fraudes nas instituições e sistemas de saúde podem destruir indiretamente a qualidade e a eficiência da assistência, levando a um tratamento incorreto, diagnóstico falho, iatrogenia e, em casos extremos, até a morte do paciente. Objetivo geral: investigar a relação entre as denúncias e a implementação de programa de compliance, avaliando a efetividade das medidas adotadas. E os objetivos específicos: fortalecimento dos canais de denúncia, investigação da possibilidade de ferramentas, compreender a dinâmica das denúncias e aprimorar a cultura de compliance. A metodologia foi dividida em 3 categorias, conforme Halpe e Belren: objetivos, procedimentos e abordagem do problema; pesquisa exploratória, investigando problemas pouco estudados, e insights e compreensão sobre o tema; pesquisa bibliográfica e documental, levantamentos de dados de literatura e dados do setor de compliance de uma operadora de saúde, esses dados todos anonimizados; e abordagem do problema, uma pesquisa qualitativa. Falando um pouquinho sobre a organização dos sistemas de saúde. A organização do sistema de saúde no Brasil e em outros países, ela é composta por 3 elos interconectados: médico, político e financeiro. O médico é relacionado ao modelo assistencial, o político relacionado ao modelo de gestão e o econômico financeiro ao tipo de financiamento dessa saúde. Nenhum país tem um modelo específico, porém a gente tem uma predominância em certa forma de organização, que é o que vai definir o modelo preponderante.
Falando de acordo com o elo econômico, nós temos 4 opções: um modelo universalista, um modelo de seguro social, um modelo assistencialista e um modelo de seguros privados. Nos Estados Unidos, a gente tem um sistema de saúde privado, por exemplo, aonde pessoas que não tenha a questão da saúde privada, ela pode ter o atendimento estatal sob programas direcionados e financiados por impostos. As pessoas de baixa renda através do Medicaid e os idosos através do Medicare. E quando a gente fala de acordo com o tipo de financiamento, a gente tem por tributos, folhas de pagamento privadas, como acontece ao longo do mundo. Falando um pouquinho da evolução da saúde no Brasil, principalmente com a criação da Lei Eloy Chaves. Antes do Brasil estabelecer políticas públicas de saúde bem estruturadas, a assistência era prestada por um serviço filantrópico. O papel do governo era limitado através de hospitais e algumas instituições e para pessoas mais privilegiadas da sociedade. Em 1923, a partir do decreto 4682, o Brasil estava num contexto de intensa industrialização, principalmente pelos trabalhadores ferroviários, que eram vulneráveis tanto ao adoecimento quanto à aposentadoria. Então, foi criada a Lei Eloy Chaves, que foi a origem da Previdência Social no Brasil. Foi estabelecida a Caixa de Aposentadoria e Pensão para os funcionários das empresas ferroviárias, garantindo direito social como aposentadoria e pensões. Alguns direitos garantidos pela Lei Eloy Chaves: atendimento médico para os funcionários e familiares que habitassem o mesmo teto sob a mesma economia, medicamentos a preço diferenciado, plano de aposentadoria, pensão para o herdeiro em caso de morte, aposentadoria ordinária ou por invalidez, categorização de diferenciação de salário. Em caso de acidente que resultasse em incapacidade total e permanente, o empregado seria aposentado. Essa aposentadoria era concedida, mas haviam revisões. Então, a Lei Eloy Chaves serviu para criar a questão da segurança e para garantir os direitos para os trabalhadores ferroviários. Indo um pouquinho mais adiante, durante a década de 40, os fundos de assistência foram introduzidos justamente com institutos de aposentadoria e pensão, com benefício para os trabalhadores de empresas específicas, como empréstimos, indenizações compensatórias. Na década de 50, um aumento das empresas estatais e multinacionais do Brasil, criação do sistema de assistência patronal e assistência direta aos funcionários. Aglomeração dos institutos de aposentadoria e pensões, que começou a descontentar os beneficiários, principalmente os de alta renda, que tinham dificuldade de encontrar médicos e hospitais qualificados. A Previdência Social aumentou o número de prestadores médicos através do financiamento e foram criados 2 subsistemas separados, um para os trabalhadores rurais e um para os trabalhadores urbanos. Só que a expansão desses credenciamentos causou uma tensão na relação dentro da profissão médica, que enxergava a questão de 2 perspectivas. Um lado buscava preservar a autonomia da medicina e outro defendia a adaptação da prática médica ao novo ambiente orientado pelo mercado. Surgiram 2 tipos de empresa médica: as cooperativas e as medicinas de grupo. As cooperativas atendiam em consultório e as medicinas de grupo, atendimentos hospitalares. Na década de 60, os funcionários das empresas estatais, bancos e outras organizações passaram a ter plano de saúde e outras possibilidades de assistência, como o INPS, autogestão, e foi um marco da evolução da saúde suplementar no Brasil. Na década de 70, foi criado o Sistema Nacional de Previdência, o SINPAS, e fazia parte o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que era o INAMPS, com compra de serviço, ocorrendo uma capitalização crescente nesse setor. Em 88, a gente tem a promulgação da Constituição Federal,
que foi estabelecido que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, impulsionando a criação do SUS, tentando universalizar, integralizar e promover a equidade dos acessos aos serviços de saúde. Na década de 90, a gente está diante de uma deterioração da saúde pública, um cenário econômico social e ocorre um crescimento exponencial e desordenado do setor de saúde suplementar. Em 99, foi criada a Anvisa, com a finalidade de proteger a saúde da população através de controle sanitário, e em 2000, a criação da Agência Nacional de Saúde, com a finalidade de regulamentar a operação dos planos de saúde, trazendo uma nova dinâmica para todo esse segmento. E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, o porquê que teve essa necessidade. Já mostramos que havia um descontentamento dos usuários, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Nós temos 4 modalidades de serviço de saúde, com toda essa evolução que eu expus para vocês. Então, nós temos a medicina de grupo, a cooperativa médica, a autogestão e o seguro-saúde, cada um deles com a sua peculiaridade. Medicina de grupo, empresa privada, com atendimento em unidades próprias ou credenciadas, público, pessoas físicas ou jurídicas, e uma variedade de planos. As cooperativas médicas, através de médicos cooperados, como por exemplo a Unimed. O seguro-saúde começou na década de 60, mas somente a partir da década de 80 passou a oferecer assistência médica, não depende de rede própria, e a autogestão, através de funcionários e familiares, a gestão através de empresas ou entidades associadas. Entrando agora no compliance, quando a gente compliance, ele se refere ao cumprimento de leis, regulamentos, diretrizes que governam um comportamento ético e que vão proteger o direito das organizações de saúde de operar. Vão garantir que as práticas da organização estejam em conformidade com os requisitos legais, garantindo a prestação de serviço e cuidados de saúde seguros, de alta qualidade, e a não conformidade, que pode gerar muitas vezes multas significativas, perda de reputação por parte da operadora, resultado adverso com os pacientes e até mesmo a insolvência dessa operadora. Quando a gente fala da origem do compliance, isso remonta da década de 30, com a criação de banco de pagamentos internacionais em Basileia, que buscava fomentar a cooperação entre bancos centrais. Na década de 60, os Estados Unidos passou a exigir a contratação de profissionais especializados em compliance para implementar controle interno, treinar a equipe e monitorar as operações. Isso visava o quê? Garantir a conformidade dessas empresas com as leis e valores mobiliários para proteger os investidores. Em 88, o Acordo da Basileia, elaborado pelo Comitê da Basileia, sob a égide do BIS, que é o Banco de Pagamentos Internacionais, estabeleceu 13 princípios fundamentais para a supervisão bancária e a gestão de riscos. E esse marco regulatório forçou a importância de controle interno como mecanismo de mitigação de risco e promoção da estabilidade do sistema financeiro. Daí surgiram, daqui para frente, todos os conceitos e aprimoramento do compliance. Na década de 90, com a abertura comercial acelerada, isso impulsionou o Brasil a se integrar no mercado global cada vez mais competitivo. E, junto com isso, os órgãos reguladores começaram a intensificar o controle sobre as instituições financeiras, alinhando normas internacionais ao padrão internacional. Com a intensificação da concorrência, culminando na crise de 2001, se exigiu que as grandes instituições financeiras tivessem profundas transformações estratégicas, organizacional e tecnológica, para fortalecer a imagem e garantir a sobrevivência no mercado. E aí também mais ações do compliance. Junto com isso, a governança corporativa, dentro da responsabilidade social e corporativa, inclusive relacionando com a sustentabilidade. E quando a gente fala de saúde suplementar do Brasil, ela é regulada pela Agência Nacional de Saúde. Na década de 90, nós temos a criação do Código de Defesa do Consumidor.
e a criação do Programa Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON. Por quê? Porque ele passou a ser procurado pelos usuários de plano de saúde pelo descontentamento por diversos motivos relacionados à assistência prestada. Nessa época, não existia regulamentação, não existia regra. Cada um fazia da maneira que lhe era conveniente. Então, cancelamento de plano de maneira deliberada, o que era oferecido para o usuário, o que não era oferecido. Então, existia uma grande queixa relacionada a isso. E viu-se, então, a necessidade da regulamentação do mercado de saúde. Como eu disse anteriormente, em 99, para controle e a CNS para analisar das operadoras de saúde, como as operadoras ofereciam o serviço. E quando a gente fala dos pilares da saúde suplementar no Brasil, nós temos quem? Os beneficiários, que são os usuários, os prestadores de serviço, as operadoras de saúde, os fornecedores e os órgãos reguladores. E quem são os players da saúde suplementar no Brasil? Nós temos o setor regulatório, que é Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Conselho Administrativo do Ministério da Saúde. Nós temos os prestadores de serviço, que são os hospitais, medicina diagnóstica, profissionais de saúde e as entidades coletivas. Distribuidores de material e medicamento e as operadoras de saúde e os beneficiários. Ao longo do tempo, a Constituição Federal definiu a saúde como um bem público, o Estado com papel na definição de regra e regulamentação, garantindo o direito de exercício privado na prestação de saúde e, posteriormente, inseridos controles, avaliação e regulamentação. A ANS, desde 2022, passou a exigir garantia financeira e uma maior convergência entre os players do mercado, uma maior ação da Agência Nacional de Saúde, com regras claras para autorização, funcionamento e incentivo de modelo e atenção mais qualificado. Num primeiro momento, a gente poderia até pensar que o compliance não se aplicaria na saúde, que ele seria voltado para grandes empresas internacionais e principalmente pela necessidade de cumprimento de extensas normas, o que seria difícil cumprir no escopo da saúde. Mas então por que o compliance se tornou tão essencial na saúde? Por quê? Porque os hospitais, clínicas, eles têm uma obrigatoriedade de seguir regras e seguir leis. Semelhança e diferença em relação à medicina defensiva, gestão de risco e a própria etimologia do compliance que eu falei no começo. Falando um pouquinho agora de conformidade empresarial e fraudes. A gente tem várias definições sobre corrupção, fraude. Então, no Código Penal brasileiro, nós temos duas formas de corrupção. Quando a gente fala de corrupção ativa, de oferecer e ter vantagem indevida a um funcionário público. Vocês estão me ouvindo? Sim, ele deu uma falhada, mas está legal. Ah, então tá. Ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a um funcionário público com o objetivo de influenciar sua atuação funcional, para que seja feito algo errado. Quando o próprio agente público solicita ou recebe vantagem indevida ou aceita promessa em razão do cargo que ocupa. Já para o Banco Mundial, a corrupção é a prática de oferecer, dar, receber ou solicitar qualquer coisa de valor para influenciar de forma inadequada as ações da outra parte. E fraude, qualquer ação ou omissão de forma consciente ou imprudente que leve ao erro por parte para obter benefício financeiro ou evitar uma obrigação. De acordo com a ACFI, qualquer ato ou omissão intencional para ludibriar outra pessoa, levando a vítima a sofrer uma perda ou obter vantagem de qualquer natureza, também isso é considerado fraude. E de forma complementar, eles definem fraude como qualquer ato intencional ou deliberado para privar a outra pessoa de sua propriedade ou dinheiro por meio de engano ou meios injustos.
E a ACFI dividiu a fraude em 3 categorias: corrupção, apropriação indevida de ativos e demonstrações financeiras fraudulentas. E a partir daí, houve uma subdivisão, que é caracterizada a árvore da fraude, aonde corrupção foi subdividida em conflito de interesse, suborno, fraude em licitação. A apropriação indevida de ativos foi subdividida em desfalque de caixa e fraudes em ativos, e as declarações fraudulentas em despesas fictícias e avaliação inadequada de ativos. Ainda, essa instituição, através de estudos, definiu que uma das maneiras para se identificar fraudadores é através da sua análise comportamental. E aí eles para identificar alguém que esteja cometendo alguma fraude dentro da empresa, que a gente chama de red flags das fraudes. As principais são uma desproporção entre a renda oficial e o estilo de vida dessas pessoas, dificuldade financeira que leva esses indivíduos a cometer fraudes, controle excessivo, uma dificuldade de delegar tarefa, centralizando as atividades e isso denotando uma falta de transparência, uma ligação desproporcional entre essas pessoas e os fornecedores e clientes, mudanças comportamentais súbitas e um comportamento muito astuto ou antiético. Em 1940, o criminologista Donald Cressey desenvolveu o conceito do triângulo das fraudes, que é composto por 3 elementos: pressão, oportunidade e racionalização. A pressão, o que significa isso? São os estímulos e fatores motivacionais que levam uma pessoa a cometer uma fraude. A oportunidade, as condições que permitem a ocorrência de uma fraude. E a racionalização é a atitude de um indivíduo que vai começar a encontrar justificativa por ter tido uma atitude imoral. E aí, caminhando nos estudos sobre o tema, em 1969, o psicólogo Philip Zimbardo, na Universidade de Stanford, fez um estudo. 2 automóveis idênticos foram deixados em áreas socialmente distintas. Um foi deixado no Bronx, área extremamente violenta de Nova York, e o outro veículo foi deixado na Califórnia, numa região diferenciada, nobre, Palo Alto. O veículo que foi deixado no Bronx rapidamente foi vandalizado, destruído. O veículo que foi Califórnia, não. Mas bastou o psicólogo quebrar a janela do carro, o carro também foi destruído da mesma maneira. Na ocasião, ele criou esse experimento e explicou o quê? Que a vandalização ela não acontece como uma questão financeira, e sim pela ausência do Estado. Posteriormente a isso, em 82, os criminólogos James Wilson e o George Kelly fizeram uma teoria, a teoria das janelas quebradas. Eles pegaram esse estudo prévio e definiram o quê? Que, de acordo com a teoria das janelas quebradas, o menor dos crimes, quando ele não for coibido, ele vai estimular crimes maiores. E dessa forma, a gente pode fazer uma analogia entre a teoria das janelas quebradas e o conceito de compliance. Por quê? O que isso significa? Se a gente tem uma cultura de conformidade com o ambiente de ordem, assim como a manutenção das janelas e o cuidado com o ambiente físico, vão enviar mensagens subliminares para aqueles que estão inseridos no processo para manutenção de ordem e respeito às regras. Uma cultura de compliance estruturada vai promover um ambiente de normas e regulamentos para serem seguidos, desencorajando o comportamento ilícito ou antiético. Sinalização de atenção e controle. Pequenas violações e descuido, por exemplo, uma janela quebrada, vai sinalizar que determinada área não está sendo monitorada. E dessa forma, fazendo um paralelo, as omissões ou falhas do setor de compliance pode levar ao entendimento de quem está inserido no processo de uma falta de controle, atenção ou ética, e vai incentivar essas pessoas a cometerem atos ilícitos. Prevenção de problemas maiores. Pequenas infrações podem evoluir para problemas maiores, em paralelo, no compliance,
Se for dada atenção para a pequena violação e o contínuo reforço das políticas de conformidade, isso vai coibir os crimes maiores. E o reforço positivo é a manutenção contínua. Assim como a manutenção do ambiente físico previne a deteriorização, a implementação de treinamento, auditoria vai reforçar a conformidade e diminuir os riscos de desvio. Então, na teoria das janelas quebradas, uma cultura de conformidade com o ambiente de ordem, sinalização e atenção de controle e a prevenção dos problemas maiores. A gente vai entrar agora na mercantilização de medicina e as práticas ilegais da saúde. A relação médico-paciente, ela é considerada uma relação de consumo, onde de um lado a gente tem o médico como fornecedor, paciente familiar como consumidor. E essa relação é mediada pela remuneração. A medicina ela é exercida como comércio, onde o que está em jogo nessa relação é o serviço e cuidado médico. O médico deve ser adequadamente remunerado, mas não caracterizando-se uma mercantilização, e sim o recebimento por honorário pelo serviço efetivamente prestado. O Código de Ética Médica ele é claro nos seus artigos, no que tange à remuneração médica, vedando o médico a utilizar a medicina como moeda de troca com paciente e intermediário, por exemplo, as empresas de material médico. O Conselho Federal de Medicina reconhece como legítima a remuneração médica pelos atos, mas sem que isso caracterize infringência ética ou obtenção de vantagem. Também é caracterizado infringência ética exercer a profissão com dependência ou interação com qualquer organização relacionada à manipulação, comercialização e prescrição médica, além de obter vantagem pela comercialização de órtese, prótese e material especial. E, em 2022, por meio da Resolução 2318, o Conselho Federal de Medicina disciplinou a prescrição de material implantável, órtese, prótese e material especial, e regulamentou a presença de arbitragem em caso de conflito e estabeleceu algumas diretrizes para o uso desses materiais, visando o quê? Mitigar qualquer possibilidade de relação escusa entre médico, empresa e fornecedor. A gente tem o que nessa resolução 2318 do CFM? O médico assistente, ele apenas indica a técnica do dispositivo adequado para a realização do procedimento e justifica do ponto de vista técnico esse uso. Esse médico, ele não pode de forma alguma exigir determinado fornecedor, marca, nada que caracterize conflito de interesse. Quando se tem uma divergência entre o material solicitado e o material disponibilizado, deve ser escolhido em comum acordo um médico especialista para tomada de decisão e, em caso de cirurgia de urgência e emergência, posteriormente pode ser utilizada uma avaliação de um árbitro para definir a questão. Quais são as principais fraudes observadas nas operadoras de saúde? Faturamento indevido. Quando a gente fala em operadoras de saúde, isso acontece não que a operadora esteja fraudando, e sim os prestadores de serviço inseridos nessas operadoras de saúde. Isso tem que ficar bem claro. Então, faturamento indevido ou exagerado, fraudes desses prestadores de serviço, fraudes em medicamentos e equipamentos, manipulação de registro de paciente, superfaturamento de OPME, cobrança de OPME não utilizado, substituição de material, indicação desnecessária, prescrição de medicamento desnecessário e um conluio entre profissionais de saúde e fornecedores, caracterizando o quê? Infringência ética, crime, risco aos pacientes e risco financeiro para essa operadora. Um exemplo real, muito impactante, é de 2009, a máfia das próteses, onde foi instaurada uma ação coordenada entre a imprensa, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Planos de Saúde das Medicinas de Grupo, e foi instaurada uma CPI. Por quê? Porque foi evidenciado que médicos recebiam comissões de até 30% sobre os materiais utilizados nos procedimentos, com indicação questionável, e, quando isso não acontecia, outras formas de manipulação e bonificação maquiadas, como viagem, congresso, treinamento,
isso caracterizado na época como contrato de consultoria. E como é que era o modus operandi desses médicos envolvidos? Eles induziam os pacientes para a realização de procedimentos desnecessários, uso de produto de tecnologia com valor mais elevado, sem benefício para os pacientes, utilização de mais material que o necessário, desvio de material da rede pública para ser usado em suas clínicas particulares, fraude de diagnósticos e falsificação de orçamentos. Existiam advogados envolvidos, eles estimulavam a judicialização, os pacientes a entrarem contra as operadoras, e um grande número de liminar foi evidenciada nessa época. E diante dessa gravidade, a Agência Nacional de Saúde, em 2022, ela exigiu que as operadoras criassem mecanismos robustos de governança e gestão de risco para coibir essas irregularidades. E criou também a importância da governança corporativa nas operadoras de saúde. Então, os controles internos, como ferramenta e prevenção, são componentes cruciais na prevenção de fraude. Nós devemos ter gestão de risco, identificação de fraude, que envolve a identificação, avaliação, priorização de risco, medidas coordenadas para minimizar, monitorar, controlar a probabilidade e o impacto de eventos adversos. Falando agora do trabalho, foi uma análise qualitativa da dinâmica entre a gente e as empresas vinculadas à operadora de saúde, verticalizada na capital paulista, investigando como se estabelecem as relações interpessoais e de comunicação e o grau de transparência nessas interações. Além disso, compreender de que maneira o compliance é incorporado nessas práticas e avaliando se há alinhamento com normas éticas e regulatórias. Observação de padrões comportamentais e das condutas adotadas pela empresa, visando identificar possíveis dissonâncias entre os princípios de governança e as ações efetivamente realizadas. A amostra foi selecionada por conveniência, considerando a acessibilidade e a relevância dos documentos disponíveis para análise, interpretação de fatos para aprofundar o entendimento do comportamento e análise dos dados. Foi o público-alvo, dados de compliance anonimizados de operadora de saúde, a população-alvo, tipologia da denúncia e a amostra, resultado das denúncias. E durante o trabalho, a gente evidenciou das rotinas do setor de compliance da operadora? A realização da denúncia atualmente vem de duas formas principais: formulário da intranet e e-mail externo. Isso vai para uma empresa terceira, garantindo o anonimato do denunciante, se esse desejar. Isso é remetido ao setor de compliance, que analisa. Para a primeira resposta, em torno de 7 dias. Quando não existe fraude, tá? Denúncia de fraude nessa tratativa, isso é finalizado em 15 dias com resposta para o denunciante. E quando existe fraude, a depender da gravidade, isso pode gerar em torno de 30 dias. E em todos os casos, são realizadas oitivas com os envolvidos na denúncia. Análise de dados. Amostragem por conveniência, para gerar ideias e análises iniciais. A amostra foram 1.117 denúncias em 2023 e 1.918 denúncias em 2024. Como resultado, nós tivemos um aumento de 30% das denúncias recebidas, o assédio moral como principal denúncia, porém com uma estabilidade percentual entre 2023 e 2024, e uma mudança nos resultados das denúncias, não relativas ao canal, então deveria ter sido remetida para outros setores da operadora, um aumento de 80%, uma utilização incorreta do canal. De denúncias procedentes, 456%, em processo, um aumento de 405%, e encerradas por falta de informação, um aumento de 100%. Que hipóteses que a gente teve em relação a isso? Há uma maior conscientização dos colaboradores, que estão mais cientes e confiantes no canal, porque eles estão vendo a devolutiva, eles estão vendo as coisas acontecendo, e a eficácia do setor de compliance. A atuação do setor pode estar encorajando novas denúncias sobre práticas inadequadas, gerando um ambiente ético de confiança de trabalho.
O compliance ele pode atuar como um mecanismo para redução dos fatores do triângulo da fraude, então prevenção da pressão, através das políticas claras de conduta ética, treinamento do compliance, fortalecendo as condutas éticas, redução da oportunidade, através dos controles internos robustos, uma supervisão adequada e auditorias regulares, racionalização, uma cultura ética de transparência, uma punição justa por os casos de violação. E como consideração final, nós tivemos um aumento na qualidade da denúncia, um compliance mais atuante e eficaz na condução dessas denúncias, ainda uma necessidade de aprimoramento dos canais de denúncia, fortalecimento da cultura institucional, e o estudo foi limitado a 2023 e 2024, o que impediu de uma análise com maiores dados e uma análise mais longa. Um programa de compliance robusto e eficaz contribui para a criação de uma cultura ética transparente, essencial para a sustentabilidade e o bom funcionamento das instituições de saúde. A implementação de políticas claras, treinamentos periódicos para os colaboradores, canal de denúncia acessível e mecanismo de investigação imparciais são elementos fundamentais para a mitigação dos riscos. E quando o denunciante percebe que a sua manifestação foi ouvida e tratada com seriedade, há um fortalecimento da confiança institucional e um incentivo à participação ativa e à construção do ambiente íntegro. Era isso que eu queria falar para vocês. Então, muito bem, parabéns. Toma uma aguinha. Ai, vou tomar. Toma uma aguinha, que agora nós vamos começar com as arguições. Podemos começar, professor Alberto? O professor convidado, então vamos começar com o professor convidado e depois nós passamos a palavra ao professor Paulo e ao professor Dal. Então, o professor Alberto fica à vontade para fazer as análises. Se o senhor quiser que a aluna responda conforme o senhor vai fazendo a pergunta, fique à vontade. Se o senhor quiser que ela responda ao final, também fique à vontade, é o seu critério, tá bom? Tá. E a Daniela também, se ela sentir que ela pode responder na hora alguma demanda, ela levanta o dedinho e pergunta para o senhor se quer que responda na hora. Tá bom assim? Tá ótimo. Então vamos começar. Bom, inicialmente quero agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui com vocês agora. Daniela, obrigado pelo convite. Professor Mauro, muito feliz de estar com vocês. Queria saudar meu amigo Dalton, o professor Paulo. O, o Dalton sugeriu me convidar. Eu não sei se ele é seu amigo ou se ele não é, mas enfim. Ele, Ele é mas meu amigo, nós trabalhamos juntos lá no Ministério do Trabalho. ah, muito amigo. Aí assim, inicialmente, Daniela, eu queria cumprimentar você pela escolha do tema. Eu acho muito pertinente, muito oportuno, sabe? E até para eu li com atenção a sua dissertação, né? Claro, eu vou fazer algumas observações, mas eu queria Claro. antecipar que a minha posição, né, quando nos reunimos, vai ser de aprovação da sua dissertação, tá? Mas eu tenho que fazer alguns comentários que eu acho você estudou bastante o assunto e alguns comentários são na forma e outros são, né, no conteúdo que eu fiquei com algumas dúvidas, né? Uhum. Eu vou comentar, talvez, inicialmente, algumas coisas da forma que eu imagino que você pretenda publicar, né, o seu trabalho, né? Eu achei o seu resumo muito extenso, e faltou talvez algumas coisas essenciais, porque você não falou do método, nem resultado, nem conclusão. Você contou a história só no resumo, né? Então, assim, o resumo ele serve para estimular o leitor a ler o resto, né? Agora, se não aparece o que você estudou e nem o que você concluiu, ele ficou compridão. É Uhum. um resumo
desse tamanho, ele não seria aprovado numa revista, sabe? Então, eu acho que isso talvez fosse uma coisa interessante. Eu queria te pedir, se você porque objetivos gerais específicos, você projetou, mas você não colocou no seu texto, né? Você pode projetar? Você tem condição de projetar aí, Tenho. por favor? Até quando eu li, foi, putz, não tem objetivos na dissertação, né? E Deixa eu pegar aqui. Será que você entregou o trabalho certo para ele? Porque eu tinha revisado o resumo. ficou gigante, viu, professor? O Eu tinha resumo. feito um resumo estruturado. Então, objetivo geral, volta o primeiro. Investigar a relação entre as denúncias e a implementação de programas de compliance, avaliando a efetividade das medidas adotadas pela empresa para prevenir o setor. Eu acho que está ok. Só não está claro, não, antes, Deixa eu não voltar. está claro se você apresentou a denúncia, né? Ok, mas o que o compliance fez, ele fez aquela triagem inicial, né? Adere ou não, enfim. Mas se funcionou, não sei se você investigou. No objetivo específico, né? Você não fortalece canal de denúncia. Você pode estudar o canal de denúncia, mas você não fortalece, né? Você não aprimora a cultura de compliance. Você pode estudar se tem cultura de compliance, mas você não pode, como objetivo de estudo, aprimorar a cultura de compliance. Não é possível isso. E nem fortalecer canal de denúncia, né? Então, eu acho que, da mesma maneira, entender os motivos da utilização e implementar medidas para torná-los mais acessíveis, confiáveis e user-friendly. Então, você não implementa nada no estudo. Você pode, no máximo, olhar o estudo, né? Eu acho que essa questão dos objetivos específicos, eu acho importante você rever, né? Sim. Pode tirar. Na metodologia, você não colocou se ele foi submetido e aprovado por um comitê de ética em pesquisa, sabe? Ele foi submetido a um comitê de ética? Foi submetido, Oi? professor, porque na ocasião eu consultei a Ambra e pelo tipo de trabalho foi orientado que não é necessário submeter o comitê de ensino. Você consultou o comitê de ética? Porque assim, quando a gente não precisa submeter, o comitê de ética tem que fazer um documento dizendo que você foi dispensada de submeter. Se você for submeter em uma revista, ele vai perguntar, mas o comitê de Tá. ética te dispensou? Uhum. Porque assim, não pode ser a secretaria, não pode ser o professor, o orientador, assim, o comitê tem que dizer, olha, eu acho que é um estudo exploratório, você só vai ver a questão documental, né? Eu, pessoalmente, tenho dúvidas se não precisaria, porque você está usando os dados secundários, né? Eu não sei o que o professor Mauro acha, mas, assim, usando dados secundários, pelo menos uma autorização do CEP seria desejável, né? Mas, assim, só um palpite, né? Uhum. É, ainda na forma, qual foi as suas referências? Seguiram qual norma? APA, BNT, Vancouver, o que você seguiu? APA. APA. Então vai ter que rever, porque eles não, muitos deles não estão de acordo com a APA. Principalmente porque a APA não permite que você faça referência de rodapé. Você viu que você colocou as referências no rodapé, né? Uhum. A APA não tem referência de rodapé, sabe? É só as Então, legais. Ela pôs só as é, legais, Eu a sou as legislação. legais. é, então, é assim, ok, tudo bem.
né? Eu preciso rever com a APA, porque eu acho que nem as legais. E você cita algumas referências estão quebradas, não estão completas, sabe? E você cita algumas coisas de literatura cinzenta, né? Por exemplo, essa questão da fraude que você cita assim, que segue, é literatura cinzenta, né? Existem publicações na literatura científica que discutem o tema. Talvez você acrescentar, né? E cuidar de usar blog, né? Porque blog é um negócio que a gente põe no LinkedIn, põe assim. Então, num trabalho acadêmico, a gente evita botar blog, sabe? Uhum. Porque blog é uma coisa, em termos de relevância, tá lá no fim, né? Então, eu acho que se você pegar usando o APA, você revisar as referências, tem revisão faltando pedaço, sabe? Uhum. Então, seria legal, né? Ah, ah, eu fiquei com uma dúvida só, porque você fala em considerações finais e conclusões. As considerações finais, na verdade, é a discussão. É Isso, a discussão, discussão. tá? Então, porque a conclusão está cumprida e está muito repetitivo do que você falou em cima. E a Uhum. conclusão é o que você concluiu do seu trabalho, né? Não é assim, compliance é importante, isso aí você falou extensamente na sua dissertação. A conclusão é, em cima do meu trabalho, o que eu concluí, né? Uhum. Ah, ainda de metodologia, eu talvez descreveria um pouco mais essa amostra, assim, olha, é um hospital verticalizado, ele está localizado, uma operadora, né, verticalizada, ela está localizada em que cidade, ela, qual é o porte dela, grandona, ela é pequena, para a gente se situar, né? Uhum. Então, eu acho que seria legal. É, é, com relação a questão do conteúdo, porque assim, quando a gente fala em compliance, né, e você falou extensamente sobre a questão, como é que a questão do histórico, a questão que ficou muito legal, né? Mas um elemento que dialoga muito com essa questão são as Uhum. auditorias médicas, né? Que na verdade, em muitas operadoras, por isso que eu falei, em muitas operadoras, quem vai atrás da fraude é a auditoria, não é a compliance, né? Curiosamente, a principal denúncia que o compliance dessa operadora teve foi assédio moral, que é uma coisa de prática de recurso humano. Não tem nada a ver com fraude. Então, eu não entendi como é que você chegou a tanta conclusão se a principal tema do compliance foi uma prática de RH, né? Que não tem nada a ver com fraude, né? Nada a ver. Então, assim, eu acho que o compliance lá está servindo como um bom canal para os funcionários reclamarem e certamente o ambiente lá não deve estar dos melhores, né? Botar até o Dalton para estudar o, o clima lá, porque assim, o negócio não tá bom, mas assim, não tem nada a ver com fraude, né? Então, como é que você conseguiu chegar a tantas conclusões se o compliance não serviu tanto para ver fraude, no final de Então, contas, porque ela apontou muitas coisas que não são fraude, quer dizer, quem achou nessa operadora, quem que foi atrás da fraude? Será que foi o compliance ou será que foi a auditoria médica de maneira ativa, né? Porque assim, uma operadora vertical, em comparação com uma seguradora, ela tem seus procedimentos internos, porque, por exemplo, quando você pega uma grande seguradora, a Bradesco, Sul América, ela tem milhares de credenciados, né? E
tem que acompanhar um a um, botar inteligência artificial. Em geral, nessas seguradoras, quem faz esse rastreamento não é o compliance, é auditoria, né? Auditoria, a gestão médica, né? Então, talvez você, na revisão, em algum momento, colocar como que a auditoria dialoga com compliance. E qual é a importância? E como que o compliance se coloca? Porque, assim, talvez não seja o... Porque, lendo o sistema, parece que o compliance é o canal. Ele é um canal super importante, mas ele não é o único, né? Onde, por exemplo, o, hoje um canal super importante de denúncia é a própria ANS. Por isso que as operadoras têm o maior medo de receberem uma NIP, serem penalizadas, né? Então, quer dizer, quais são os canais, né? E dentro desses canais, qual é o peso do compliance, né? Será que ele tem esse peso? E aí eu acho que é uma das conclusões que você pode chegar na sua dissertação olha, qual que é o peso do compliance para identificar a fraude? Porque o compliance eu não sei se tem um instrumental todo para ir atrás de fraude. Porque hoje as operadoras têm quase um setor de investigação muito profundo e tal, que não passa pelo compliance, né? Quer dizer, quais são os instrumentos que o compliance tem para... eu acho que botar a questão da auditoria pode ser uma coisa interessante Uhum. de aprofundar, né? Ok. Ah, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu li. Isso. Em suma, o resto são coisinhas, são detalhes que certamente na versão final você vai arrumar. Mas assim, Sim. queria cumprimentar você pelo seu trabalho. Acho que Obrigada, professor. você trabalhou bastante e entenda essas contribuições como Com certeza. algumas dicas para você aprimorar o seu trabalho, Com tá? certeza. Eu No- agradeço no- muito. novamente, obrigado pelo convite. Vamos, estou muito interessado em ouvir os colegas. Obrigada, professor. Você vai fazer mais algum comentário? Não, né? Não. Não. Ó, eu não sei qual volume que você entregou para a banca, tá? Mas eu estou olhando no último que eu revisei, só tem considerações finais, não tem resumo, tem análise. Eu não sei, ó, porque está estranho, porque ó, o resumo está estruturado no que eu mandei, as referências Sim, bibliográficas. É estranho, tá? Análise e estranho. discussão dos dados e considerações finais. Mas tudo bem. Depois, de qualquer maneira, nós vamos revisar antes de entregar o volume final, conforme Uhum. a solicitação do professor, tá bom? E o Sindiceg, né? Acho que é um blog mesmo, se eu não me engano. Sim. Eu lembro, o Foi o Sindiceg único que é eu o usei, que blog do foi do Sindicato do Sindiceg. Segurador. Mas tudo bem, se for o caso, depois a gente faz alguma consideração nele, tá, Daniel? Tá bom. Então, quem vai primeiro? O professor Paulo ou o professor Dalton? Professor Paulo, vamos o Paulo primeiro? Eu estou acostumado com o Dalton em segundo. Vamos com o Paulo primeiro e depois nós vamos com o Dalton. Pode ser, Daniela? Pode, claro. Então, passamos então as considerações do professor Paulo, que agradeço novamente por participar da defesa da Daniela. Boa Então, da mesma tarde. forma que eu falei para o professor Alberto, fique à vontade. Você pode fazer pergunta, fazer o debate, ou ao final a Daniela responde, como você quiser, tá bom, professor? Muito obrigado, professor. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, professor. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Eu Obrigada. tive a oportunidade de estar com vocês, né, na banca de qualificação Uhum. e uma
realidade que não pode ser ignorada é de um advogado na banca de administração. Cumprimentar também aqui o professor Mauro, cumprimentar o doutor Alberto, satisfação conhecê-lo, cumprimentar meu dileto amigo, professor Dalton, a Lídia, e também cumprimentar aqui os colegas que estão prestigiando aqui a audiência, os alunos da Ambra, e os demais colegas, amigos, familiares prestigiando a Daniela. Daniela, na sua banca de qualificação, nós tivemos a oportunidade de fazer os apontamentos que não foram poucos, né? Diga-se de passagem, na época, e que eu observei que, pelo menos dos pontos que eu apresentei na ocasião, você atendeu, e eu não posso deixar de destacar aqui, nesse momento, a sua segurança, dessa vez, né, uma apresentação muito mais segura que na qualificação. Vocês estavam um tanto nervosa na qualificação. Ou foi outra apresentação, parecia até Que bom. outra pessoa aqui. E eu, para não dizer, né, que eu não faria uma pergunta, que eu não fiz nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta que é mais a questão de futuro, né? Como você observa nesse contexto, inclusive em nível da política pública, como, né, a legislação e a cultura, sobretudo, humana, como você enxerga essa perspectiva da temática para os próximos 10 anos? Obrigada pelas considerações, professor. Eu enxergo que o compliance no Brasil ainda tem muito a crescer, muito a amadurecer, e principalmente na parte da saúde. Eu acho que é algo que tem que ser muito fomentado, algo que tem que ser muito estudado e criar a cultura institucional. Porque hoje, por mais que, não estou falando da operadora onde eu trabalho, estou falando de uma maneira geral, por mais que se tenham setores de compliance, até pelo cumprimento de algo solicitado, de algo regulatório, isso precisa ser amadurecido, isso precisa crescer dentro da área da saúde. Então, para os próximos 10 anos, eu enxergo com muitos bons olhos e eu enxergo que se todo mundo, as operadoras de saúde, os gestores tiverem essa mentalidade, vai ter tanto uma melhoria do ponto de vista assistencial, de qualidade de assistência, como na questão até mesmo financeira. É assim que eu enxergo, mas é algo que tem que ser muito amadurecido. Ok, estou satisfeito. Parabéns Obrigada, mais uma professor. vez aí Muito pelo obrigada. trabalho. Tá. Então tá bom, o professor tá bonzinho com você, Daniel. Ai, que bom. Vamos ver então, muito obrigado, professor Paulo. O professor Paulo, viu, o professor Alberto participou da qualificação, então acho que ele já conhecia o trabalho, que ele foi refinado, né, depois que Uhum. teve algumas leis que, inclusive, o Dalton que sugeriu tal, e ela foi atrás e inseriu isso daí, tá, professor Alberto? Só para o senhor ter conhecimento do que aconteceu, dos fatos. Então, vamos, então, às considerações do professor Dalton, que também agradeço de antemão a sua presença. Obrigado, professor Mauro, pelo convite. Prazer revê-lo, Gata, Paulo Márcio, Daniela, que também participei da banca de codificação. Vou fazer só perguntas, tá, Daniela? Acho que o professor Ogata, ele detalhou muito bem seu trabalho, fez um Uhum. trabalho muito melhor que o meu na leitura atenta do seu trabalho e dos comentários precisos. Então, tenho umas duas, três perguntinhas aqui além do seu trabalho. Primeira pergunta que eu vou te fazer tem a ver com a disciplina que a gente fez juntos lá atrás. E Uhum. aí,
Compliance, será que é estratégico para hospitais e planos de saúde? Então, a primeira pergunta que eu te faço é: será que o compliance de fato pode ser considerado como estratégico para hospitais e planos e operadoras de saúde? Não sei se você respondeu que você é só anotar, tanto faz, aí fica a seu critério. Então, a primeira pergunta, na nossa disciplina que a gente teve, além do seu trabalho, e aí, será que de fato o compliance é estratégico ou será que na verdade é simplesmente mais uma obrigação legal que as instituições têm que ter para dizer, olha, eu cumpri o segundo ponto vai um pouco, conversa um pouco com o Gata, te pergunto, será que de fato o assédio ele é um problema restrito ao RH? Ou será que, na verdade, ele pode comprometer ali a qualidade do atendimento, a reputação institucional e, por consequência, afetar o desempenho da instituição em virtude da piora do clima organizacional? Aproveitando sua dica, tá, o Gata, do clima organizacional. Aí estou atrelando essa pergunta. É, e, e aí tem duas que estão entrelaçadas, que é o seguinte, né, você trabalhou isso na sua dissertação, que eu achei interessante sobre a questão do aumento das denúncias. E aí é a pergunta que eu te faço, será que esse aumento está indicando o quê? Será que as práticas das organizações estão piores? Ou será que esse aumento decorre de uma maior confiança nos canais de denúncia? E se eu tiver uma maior confiança nos canais de denúncia, como que eu equilibro essa confiança no canal de denúncia, etc., com uma transparência necessária aos envolvidos, ao mesmo tempo que eu tenho que preservar o denunciante e o denunciado? Essa pergunta já é mais, né, complexa aí. É isso que eu tinha para te perguntar. Gostaria de te Tá. ouvir, Daniela. Parabenizando aí pelo trabalho, pela reunião de tantas informações interessantes. Então vamos lá. Obrigada, professor. Como eu respondi para o Dr. Paulo, o compliance, ele deveria ser algo estratégico para as operadoras. Ele é um setor, um departamento de extrema importância por todos os motivos que eu expus no trabalho, mas em muitos dos casos o que nós vemos é que ele está servindo para para cumprimento de uma obrigação legal. E isso eu acho que é uma questão de amadurecimento mesmo das operadoras, de entender a importância e a grandiosidade do que o compliance pode trazer de reflexo positivo para as operadoras. Então, sim, o compliance, na questão teórica, é extremamente estratégico para as operadoras. Essa é a minha resposta. O assédio, eu acho que ele envolve tanto RH como a parte de compliance mesmo. Eu acho que envolve cultura organizacional, ele envolve como isso está sendo tratado e como que eu vou explicar a questão de como o colaborador acha que ele está sendo tratado, porque muitas vezes o que a gente vê na assistência como um todo hoje, se você é um pouco mais duro com o teu colaborador, ele não entende isso como uma cobrança normal do trabalho, ele entende isso como ele está sendo assediado moralmente e usa o canal para isso, que muitas vezes não seria nem o canal de compliance para isso. Então, além dele ter ele acha que ele está sendo assediado moralmente, ele está usando departamento de RH, um aculturamento da equipe e um aculturamento desse colaborador, para que ele entenda que não se trata de um assédio moral, na grande maioria das vezes, e que para que serve em cada canal dentro do ambiente de trabalho. Em relação ao aumento de denúncia, estando dentro da operadora e vendo as rotinas, tudo isso, dá a entender uma maior confiança de utilizar o canal, maior segurança, maior confiança, porque os colaboradores estão vendo a resposta e estão vendo o setor de compliance. Para mim, quebrou a última parte que você falou, Daniela. Que quebra Repete novamente o que você falou, que quebrou a sua última fala. da maior confiança. Então, uma maior confiança dos colaboradores em relação ao setor de compliance. Eles têm agora a certeza de que eles estão fazendo a denúncia, isso está sendo investigado de uma maneira imparcial e a devolutiva está sendo dada. E já emendando
na última pergunta, equilibrar a necessidade da resposta com a preservação do denunciante. Sim, isso acontece de forma que a resposta é dada, a devolutiva é dada, e o denunciante ele pode optar por ficar anônimo, e não é porque ele está anônimo que a investigação não é feita, então dessa forma não é exposto o denunciante, e mesmo quando este se identifica, existe sim a preservação da pessoa. Existe todo um contexto para que seja dada a devolutiva e a resposta final. Tá ótimo, Daniela. Estou satisfeito, professor Mauro. Obrigado, Daniela. Mauro, devolvo a Obrigada. palavra. Obrigada. Bom, então nós terminamos a arguição. Antes da gente ir para a salinha lá, só para o professor Alberto entender que ele é o nosso convidado externo, né? A Daniela é médica, não é isso, Daniela? Então Isso. ela tem um papel fundamental que é sair um pouco da medicina, entender a gestão e entender legislação, regulação, né? Que é uma dificuldade, né? Então, você passou a vida inteira estudando medicina, agora ela está pesquisando a questão da gestão do compliance e também a regulação, a legislação. Então, ela se superou bem, que nem o professor Paulo comentou, porque é uma dificuldade, né? O aluno vem de uma área da saúde, da medicina, que é super especializada, e depois vem trabalhando um pouco de gestão e um pouco de legislação. Então, essa interdisciplinaridade, né, professor Alberto, a gente entende como professor da PUC, da GV e agora da AMBRA, que é uma dificuldade, às vezes, para o aluno fazer essa intersecção dessas ciências, né? Mas a Daniela se superou, eu gostei, o trabalho dela ficou bacana. Então, agora, Daniela, nós vamos sair aqui da sala, nós vamos para a sala de Uhum. deliberação, tá bom? Tá bom. Você aguarda um pouquinho com a turma aí, Aguardo. nós vamos lá para a sala de Ô, deliberação. Gas, você recebeu 2 links, só porque o É Gas nunca outro fez link, né? isso, O Mauro. Alberto, você vai entrar ao entrar naquela sala, ele sai automaticamente dessa. Aí a Ah, gente tá bom. delibera lá, eu vou já assinar a ata conforme entrando lá, e aí a gente já vai fazendo a deliberação. Tá bom. Até já, gente. Vamos lá. Concluído, defesa, folha. Cadê você? Banca, Daniela. E aí, Daniela? Ai. Ai, que estresse! Que Ah, foi estresse! ótima. Eu acho que eles gostaram. Ai, que bom. Que Eu acho coisa que boa. tudo bem. Deixa eu ver aqui. Gostou, Sérgio? Você está aí me vendo? Tem Sérgio, tem Tamires, eu vou colocar eles Tá aqui. bom. Ah, Oi, doutora. Parabéns, Dani. Tava muito bom. Ai, que bom. Que estresse. Ah, faz parte, isso é assim mesmo. Faz. Depois só piora, mas fica tranquilo. E Você Dani, parabéns! Sou Obrigada, eu, minha a amiga. Virna. É a Gostou? Virna. Poxa, minha irmã, o difícil é fazer como você. Ai, Oi, que bom. Dani, tá me Oi, doutor. ouvindo? Tô te ouvindo. Parabéns! Você Ai, que bom. arrasa. Ai, que bom, doutora. Sem estresse, viu? Não precisa ficar nervosa. Foi maravilhoso. Você Ai, arrasa. que bom. Parabéns. Obrigada, doutora. Obrigada por ter participado. Imagina. É porque aqui não tem as carinhas, né? Acho que como convidado a gente não É. consegue se ver. E aí eu não sabia se você estava me ouvindo ou não, mas agora sim. Que Ai, bom. que bom, doutora. Obrigada, viu? Ansiosa pela deliberação. Ai, eu também. Lídia, por que a gente não aparece hoje, Lídia? Oi? Por que nós não estamos na tela hoje, só voz? Não sei, porque, na verdade, quem sempre fica nas bancas é Leane. E Leane disse assim:
quando eles entrarem para deliberar, você pode liberar os microfones e as câmeras do pessoal. Eu falei, tá bom. Só que eu não sei liberar as câmeras, só sei liberar os microfones. Não Tá sei. certo. Olha, não faço a menor ideia como faz para liberar as câmeras, mas tá bom, vocês já Mas nós estamos aqui, Dani, tem uma turma conseguiram aqui. Ai, que dar a coisa palavra de boa. apoio. Muito bom. Obrigada por terem participado. Nem fica mais nervosa que já deu certo. Ai, esperar eles Já agora. vai sair com, já vai sair com uma mestra. É. Rumo ao doutorado, Dani. Partiu o doutorado. É. Isso aí. Você já vai emendar um no outro? Já vai começar o Ah, eu doutorado? queria já. Você não perde o embalo, né? É, aproveitar, né? O ritmo. Aproveitar o ritmo, senão. E você fica em São Paulo? Fico em São Paulo. Dani, parabéns. Vou precisar dar uma saída aqui para entrar numa reunião, mas Tá depois a gente joia, se meu fala, amigo. viu? Beijo, Obrigada de ter parabéns pela apresentação, participado. foi excelente. Obrigadão. Chegou agora para mim, Lídia, o documento para assinar Sim. de declaração de integridade. Eu acho que tem esse e tem também alguma coisa da banca que você tem que assinar, né? É, por enquanto chegou só esse. Vai chegar o atestado de defesa quando eles assinarem, que é por ordem, sabe? De Tá. assinatura. E você é médica ou quê? Qual a Eu especialidade? faço a parte de UTI, terapia intensiva. Legal.
Tá me vendo aí? Estão me vendo? Então, o professor, eles estão entrando aí. Espera um pouquinho só. Conseguimos voltar já. Falta só o professor Paulo, né? O Gato, você visitou mestre nisso, já conseguiu voltar, ó, de voltar. Geralmente, É, ele tá ficando esperto. perde o caminho, você tá muito Acho bom. que com 2 links facilita, né? Facilita aí Porque você fica criando. a Lídia faz linha. bonitinha, ela põe os 2 links, fica fácil pra gente. Lídia, o Paulo Márcio entrou como atendi lá, ele não tá como panelista. Ele entrou no. Tem que promover ele. Já promovi. É mesmo, ele tá no panel, ele tá como aluno. Sempre acontecia comigo isso, então eu já sempre eu vou lá É checar, porque sempre é interessante, um né? Às lugar vezes errado. acontece. Agora ele entrou, agora ele está aqui. Bom, chegamos ao final da banca de defesa da Daniela. Sinto lhe informar que você foi aprovada. Obrigada. Parabéns, uma nova mestre, né? Parabéns. Obrigada. Você foi aprovada, os colegas aprovaram o seu trabalho, você vai receber a ata aí depois. Uhum. A gente não pode divulgar a nota, mas você vai Sim. receber, tá? E parabéns pelo seu trabalho e essas pequenas correções depois a gente acerta antes de você enviar lá para a secretaria, tá bom? Mas de forma geral, depois nós conversamos amanhã ou depois e acertamos e finalizou. Agora vamos para o doutorado aí, quem Vamos para o sabe, doutorado. tá bom? Muito Dalto, obrigada. professor Alberto, professor Márcio, querem falar alguma coisa para a gente encerrar? Não, dá os parabéns, né? Pelo esforço, pelo trabalho. Merecido. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Daniel, tá muito bom aí, sucesso, continuando a caminhada e tentando, né, vincular compliance, estratégia Sim, com certeza. Eu e gostei dos melhorar esse vidros mundo aí que quebrados, nós viu, temos. Dalton? Eu gostei dos vidros quebrados ali. É, uma teoria bem legal. Achei Mas bem parabéns, bacana. muito bom. Obrigada por tudo, viu? Todos vocês. Vamos Parabéns, Professor tirar Gato. Paulo, foto, algum gente. comentário final, professor Paulo? Feito Ele acho que ele está silencioso. mesmo doutorado. Ué, caiu a ligação dele. Caiu. Ai, Mas tudo Que bem. pena. Então, de qualquer maneira, parabéns, Daniela. A gente vai se vendo aí ao longo do percurso. Sim, Se você entrar no doutorado, estamos aí para ajudar. Eu, Dalton, o professor Alberto vai ser nosso convidado para as próximas bacana. bancas. Se ele quiser, é claro, né? Ele vai ser nosso convidado. O professor Paulo muito simpático, a gente pode convidá-lo também. E obrigado, Lídia, por ajudar a gente aí secretariando aí os nossos trabalhos, tá? Então, imagina. parabéns a Vamos todos. tirar uma Professor foto Paulo antes de voltou. encerrar. Vamos Aqui, fazer ó. a Tem que tirar a foto. foto, peraí, tem que tirar a Peraí, foto. tira a foto. Deixa eu levantar aqui para ficar o meu rosto inteiro. Isso. Yes. Vai lá, 1, 2, 3 e... Joia. Eu vou mandar, mando para quem? Vou mandar pro professor. Manda para Dani, manda para mim, isso aí, para quem vocês quiserem. Tá, Tá Ou ótimo. manda para o e-mail geral, você não tem aquele e-mail que tem todo mundo da banca? não tem, mas eu mando para vocês. Então tudo bem, manda fotinho. Eu gosto dessas fotinhos, essas fotinhos são legais. Tá Então, é isso. Dalton, depois Bom. nós conversamos, tá? Eu ligo para você depois para conversar sobre o nosso trabalho depois, tá bom? Estou fazendo um artigo aí, Hoje vamos é da convidar o Daniela, Mauro, professor. esquece. Daniela, não esquece o trabalho. Daniela, parabéns. Eu já Comemore, falei para ela, aproveite. parabéns. Agora ela vai Obrigada, rumo ao gente. doutorado. Isso. Ela vai rumo ao doutorado e vai fazer a diferença do compliance e do RH lá. Isso. Joia. Tá. Boa tarde aí. Tchau, gente. Obrigado, Boa Tchau. tarde. Muito tarde. obrigada. A Tchau, gente tchau. vai conversando. Tchau. Um abraço a todos.